Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidático e aqui você vai aprender do zero a resolver potenciação. Muito bem, em potenciação, esse número aqui, a gente chama ele de base e esse número que fica aqui em cima de expoente. E a gente lê da seguinte forma: 5 elevado a 3. Nesse caso, eu posso também dizer que 5 está elevado ao cubo. Também é correto falarmos assim. Então, o que é que significa esse 3 aqui no expoente? Isso está dizendo para a gente que esse 5 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25 dá 125. Então, o valor dessa potenciação aqui é 125. Tá certo, pessoal? Vamos para o próximo aqui. Ó. Eu tenho menos 5 elevado ao cubo. Perceba que agora não é só o 5 que está sendo elevado ao cubo ou ao expoente 3. Tanto o 5 quanto o sinal que está aqui na frente do 5, que é negativo, está sendo elevado ao cubo. Ou seja, isso seria mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Tá bom? Quanto é que isso aqui vai dar? Bem, vai dar o mesmo resultado aqui, ó, do 125, porém com um sinal diferente. 125. E aí, a gente tem que entender as regras dos sinais na multiplicação. Por exemplo, quando eu tenho menos vezes menos na multiplicação, isso aqui é igual a mais. E quando eu tenho mais vezes menos, isso aqui vai dar menos. Então, menos com menos dá mais. Sobra esse menos aqui. Mais com menos na multiplicação dá menos. Então, o sinal que vai estar aqui é negativo na frente do 125, certo? Uma outra forma também que vocês podem até decorar é o seguinte: quando o nosso expoente for ímpar, sempre o valor que tiver entre parênteses, quando ele for negativo, ele vai continuar negativo. E quando ele for positivo, ele vai continuar positivo. Vou apagar essas explicações que eu fiz. Agora eu tenho 5, minha base, elevado a um expoente, porém um expoente negativo, menos 3. Como que a gente resolve isso? Uma das regras de potenciação diz o seguinte: quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, n, por exemplo, eu posso reescrever a elevado a menos n como 1 sobre a elevado a n positivo. Tá certo? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Ó. Vou apagar essa explicação. E aqui vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar o 5 elevado a 3 no denominador. Porém, o meu expoente ele não vai ser mais negativo, ele vai ser positivo. Bem, como a gente já viu, 5 ao cubo é 125. Então, a resposta é 1 sobre 125. Questão D. Questão D é um pouco mais complicado. Eu tenho uma fração negativa, 2/3 negativos, elevado ao cubo. Elevado ao cubo aqui, ou elevado ao expoente 3. A gente viu, quando o nosso expoente ele for ímpar, o sinal que estiver dentro do parênteses, se for negativo, vai continuar negativo. E se for positivo, ele vai continuar positivo. Então, nesse caso, a gente vai repetir o sinal negativo e vai elevar ao cubo o numerador e o denominador. Dessa forma aqui, ó. 2 ao cubo elevado a 3
ao cubo. 2 ao cubo, eu vou repetir aqui o sinal de menos, certo? 2 ao cubo é 8 e 3 ao cubo é 27. Então essa é a nossa resposta. Menos 8 sobre 27. Próximo. Eu tenho agora uma fração elevada a um expoente negativo. Como que a gente resolve isso? Bem, tem uma outra regrinha. Quando eu tenho uma fração a sobre b, por exemplo, elevada a um expoente negativo, n, eu posso inverter a fração b sobre a e o meu expoente vai ficar positivo. Dessa forma aqui, certo? Então, sabendo dessa propriedade, nós vamos fazer o seguinte. 1 sobre 50 invertido, certo? Vai ficar 50 sobre 1, ou simplesmente 50, né? Quando o 1 está no denominador, eu não preciso reescrever ele. Isso tudo elevado ao quadrado. Logo, 50 elevado ao quadrado é 25 e você acrescenta mais 2 zeros, ou seja, 2.500, tá bom? Porque 5 elevado ao quadrado é 25 e como é 2 aqui, você acrescenta 2 zeros. Beleza? Próximo, questão F. F é curiosa, porque o nosso expoente da fração 11 sobre 7 negativo está elevado a um expoente zero. Como que a gente resolve esse tipo de questão quando envolve zero? Sempre, certo, pessoal? Quando a minha base, né, seja ela fracionada ou não, quando ela estiver elevada a zero, toda a minha expressão vai ser igual a 1. Mas por que que isso acontece? Bem, vou te explicar aqui. Digamos que eu tenha a elevado a n sobre a elevado a n. Existe uma regra na potenciação que quando eu tenho uma divisão ou um quociente de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Ou seja, a elevado a n menos n. Isso aqui vai ser a elevado a zero, porque é n menos n. Porém, perceba o seguinte, pessoal. Como aqui é a elevado a n sobre a elevado a n, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Logo, a elevado a zero é igual a 1. Então, é por isso que qualquer número elevado a zero vai dar 1. Tá bom? Vou apagar essa explicação aqui e continuar a resolução dos nossos exercícios. Próximo, G. Eu tenho 3 meios, ou 3 sobre 2, uma fração, elevada a 1. Entenda o seguinte, todo número elevado a 1 vai ser esse número, vai ser o valor da base, certo? Então, aqui é só repetir o valor da base. Essa é a resposta. Então, toda vida que aparecer um expoente 1, o valor sempre vai ser a base. Aqui novamente, pessoal, H é 1 meio negativo elevado a zero. A gente sabe que qualquer número, ou fração, ou número irracional elevado a zero vai dar 1. Tá bom? Próximo. I. O I é interessante, porque aqui você tem que ter cuidado com os sinais. A gente já tinha definido lá em cima que quando o meu expoente for ímpar, a gente vai conservar o sinal que estiver dentro do parêntese, ou seja, o negativo. Por exemplo, o sinal, independente aqui do valor que vai dar, o sinal dele vai ser negativo. Se eu repetir aqui, 2 5 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, aqui vai dar 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16 dá 32. Então, nós teremos, eu vou repetir esse negativo que está fora do parêntese,
Vou repetir esse negativo, porque o meu expoente é ímpar. E vou botar o 32, que é a multiplicação do 2 5 vezes. Isso aqui está sendo multiplicado por 5 vezes, o 2. Aqui, nós temos uma multiplicação de negativo vezes um negativo. Pela regra dos sinais, como a gente já viu, negativo vezes negativo vai dar positivo. Logo, o nosso valor aqui vai ser 32 positivo. Vou apagar essa explicação aqui. Vamos continuar. Cuidado com essa questão aqui, pessoal. A J. A questão J, ela tem 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ou 10 elevado ao expoente 2. Cuidado aqui que você tem que ter o seguinte. Esse negativo, ele não está sendo elevado ao quadrado. Só o 10 está sendo elevado ao quadrado. Se aqui tivesse um parêntese, aí sim, o negativo estaria sendo elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar o seguinte. Negativo aqui fora, teremos 10 vezes o 10. Ou seja, 2 vezes o 10, né? Então, aqui temos 10 vezes 10, que é 100. E como aqui temos subtendido um mais aqui, né? Na multiplicação, quando eu tenho um sinal negativo vezes um sinal positivo, isso aqui dá negativo. Logo, a nossa resposta aqui vai ser menos 100. Próxima questão. Vou apagar aqui essa explicação. Então, a próxima questão aqui é o seguinte. É a K. Eu tenho um expoente negativo, menos 3, e a base é 10. Eu posso escrever isso como 1 sobre 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 se repetindo 3 vezes, né? Uma multiplicação. Isso aqui vai dar 1 sobre 1000. Porém, eu posso transformar essa fração em um número decimal. Como é que eu faço isso? Como aqui são 3 zeros, eu vou colocar 0,12 e coloco o número que está aqui em cima. 1. Se você contar aqui as casas depois da vírgula, temos 3 casas. 1, 2, 3. É assim que a gente conta, certo? Então, esse valor aqui, decimal, está correto. A resposta é 0,001. Última questão, L, é um pouco mais complicada, que envolve várias propriedades que a gente já viu aqui, mas se você tiver cuidado, dá para fazer tranquilamente. Então, aqui nós temos uma fração negativa, né? Um meio negativo, elevado a um expoente negativo. Como que a gente resolve isso? A gente já tinha visto lá em cima que quando a gente tinha uma fração elevado a um expoente negativo, a gente inverte o valor da fração. Ou seja, em vez de ser um meio, aqui vai ficar 2. Negativo, certo? Então vamos repetir aqui, ó. Repetir esse sinal negativo aqui de fora do parênteses. Aqui vai ficar o valor invertido dessa fração, menos 2. E aqui em cima, como eu inverti a fração, o meu expoente passa a ser positivo, 2. Aí, pessoal, é o seguinte. Quando eu tiver um número par e aqui dentro do parêntese for um número negativo, sempre o resultado vai ser positivo. Guardem isso. Então, 2 vezes 2, né, vai ser 4. Então, aqui vai ficar 2. Vou só repetir aqui para vocês entenderem por que fica positivo. Esse aqui é o sinal que está aqui de fora. Então, 2 vezes 2 dá 4.
aqui o sinal de fora. E aí, menos com menos, como a gente viu, na multiplicação é mais. Então aqui fica o nosso mais aqui, ó. E aí, nós temos uma multiplicação entre menos com mais. Como a gente já viu, menos com mais, a multiplicação é menos. Então aqui vai ficar menos 4. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Deixe o like e até o próximo vídeo.